Uma novidade sobre centroavante agita o dia do Inter, que também confirmou oficialmente o seu primeiro reforço para a temporada de 2026. E também quero falar sobre um objetivo muito claro do Inter nesta janela de transferências. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega. Deixando o teu like, hypando o vídeo e o principal, te inscrevendo aqui no canal, afinal faltam 100 inscritos pra gente chegar na marca de 131 mil, o que vai ajudar demais o canal sempre a crescer aqui no YouTube. Domingo já temos live pós-jogo para fazer de Inter e Novo Hamburgo, então vamos lá, né? O canal tá voltando, né, com cada vez mais novidades e obviamente, né, conto com vocês nessa empreitada, tá bom? Vamos atualizar as últimas do Inter. Eu quero começar falando sobre o Inter estar entrando na briga por um centroavante. Falei aqui no vídeo da manhã que o Inter quer muito, né, um camisa 9 para o Paulo Pezzolano. Se falou bastante aí no Pedro Raul, e até onde eu conversei com minhas fontes agora pela manhã, não posso descartar esse nome ainda. É um nome que o Inter trabalha até pela questão custo-benefício, mas outras possibilidades também estão sendo mapeadas pelo departamento de futebol. E uma delas atende pelo nome de Pablo Verratti, jogador que está no Vasco da Gama, já veterano, né, 37 anos de idade, mas eu também preciso dizer que o Verratti foi um dos principais goleadores do Brasil na última temporada. Foram 27 gols que o Verratti fez em 2025, além de 2 assistências, né, em 65 jogos, envolvendo, né, Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Carioca. 5 gols na Sul-Americana, 14 no Campeonato Brasileiro, 2 na Copa do Brasil e 6 no Campeonato Estadual, tá? Qual é a situação? O Verratti tem contrato com o Vasco até o final do ano, até o final de 2026, e vive uma situação bem parecida com aquela que a gente falou sobre o Thiago Maia e sobre o Vitão, né? Último ano de contrato, né? Fica mais propensa a possibilidade de sair, e o Cerro Porteño entrou na briga por esse jogador. Estava negociando e tal, e a imprensa do Paraguai trouxe hoje, no começo da tarde, a informação de que um clube brasileiro fez uma proposta que estaria, né, mexendo com a cabeça do Verratti. Qual é a ideia? É o Inter igualar a oferta ao Vasco da Gama, e ainda não tenho valores, mas não é um valor muito alto, até pela idade do Verratti e também, né, pelo fim de contrato, e um salário maior do que ele ganha hoje no Vasco e também, né, do que receberia em solo paraguaio, tá? O Inter não confirma, né? Tentei contato com as pessoas do Inter, né? Mas a gente sabe que o Inter está na busca por um centroavante, tá? E o Verratti casa muito com aquilo que eu tenho, né, falado com você sobre a busca do Inter por um 9. O Inter quer de fato esse 9, aquele cara que tu olha, ó, esse cara é centroavante. Aquele cara mais de área, que às vezes é um toque só na bola, que faz um pivô, que abre espaço. Não aquele cara que sai muito da área, que se movimenta, né? Que gosta de tabelar, gosta de estar fora da área, como era o caso do Valência, como é o caso do Borré. Eles não são centroavantes, né? São caras de mais mobilidade. O Inter quer um 9, que é uma referência para dentro da área, tá? Então a gente vai ficar atento a essa situação, né? O Verratti pode sim estar pintando no estádio Beira-Rio, não dá para descartar o nome do centroavante paraguaio de 37 anos aqui, né, no futebol do Internacional na temporada de 2026, tá bom? Já deixa a tua opinião, o que tu achou, né, desse nome, quero saber tudo, né, e a gente tem muita coisa para falar porque o Inter anunciou reforço, mas antes deixa eu lembrar que você pode pagar o seu IPVA 2026 de forma muito rápida e segura, tudo no app da Zapay. Tudo que você pode encontrar lá é o desconto de bom motorista e bom cidadão, 22% de desconto, ou ainda por cima o cupom COLAR20, que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição desse conteúdo, tá bem? Vamos falar sobre algo oficial, né? A gente está falando sobre bastante especulações aí de mercado. É oficial, o Inter tem o seu primeiro reforço de 2026, inclusive já está em Porto Alegre. Eu estou falando do meio-campista Paulinho Paula, 29 anos de idade, que estava na última temporada no Vasco da Gama. E, gente, esse nome não é uma novidade no Inter, tá? O Inter tem dessas, né? Uma coisa meio cíclica, né? O Inter tentou o Paulinho lá em 2021, 2022, acabou que não conseguiu a contratação dele, ele acabou indo jogar no futebol da Arábia Saudita, passou aí também pelo Vasco da Gama e agora estava livre do mercado desde que optou por não renovar com o clube carioca.
O Paulinho, gente, quando chegou ao Vasco da Gama em 2023, foi um dos principais jogadores do Vasco. Aquele jogador típico camisa 8. Box to box, corre o campo todo, chuta de fora da área. Só que, né, em 2024 ele teve uma grave lesão de ligamento cruzado anterior. Né? A gente está acostumado com isso. Né? Então, a gente teve aí o caso do Bruno Gomes, o caso do Mercado, recentemente aí, né, se voltar lá em 2020, foram 4 LCAs no mesmo ano. E o fato é o seguinte, né, o Paulinho nunca conseguiu retomar o ótimo momento que ele teve em 2023. Se você perguntar aí para qualquer torcedor do Vasco, entra aí na rede social, né, do próprio Inter, anunciando o Paulinho, os torcedores do Vasco têm um carinho por ele, né, porque ele foi uma peça importante, teve uma lesão no Campeonato Estadual em 24 e nunca conseguiu retomar, né, o mesmo nível, né, até porque não teve muita sequência, em especial a partir da chegada do Fernando Diniz. Aliás, o último jogo do Paulinho é justamente contra o Inter, né, naquela sapatada que o Inter tomou de 5-1 lá em São Januário, na reta final do Campeonato Brasileiro. Entra naquele molde de contratação que a gente está citando aqui, né? Jogador que já teve um bom momento, né, e um ótimo momento no Vasco, podem pegar aí as imagens do Paulinho jogando pelo clube carioca, e que vai tentar retomar a carreira aqui no Internacional a um baixo custo, né? Afinal, não tem custo de transferência, somente o custo de salário, e ele chega para ser um dublê de Alan Rodrigues, tomara que não no departamento médico, né? Mas um jogador que joga, né, aberto nesse tripé de meio campo, pode fazer o lado direito, né, e o Alan Rodrigues do lado esquerdo, e aí, né, o Inter está colocando mais uma opção para o técnico Paulo Pesolano, né, agora sim, né, já chegou em Porto Alegre, foi recebido, né, pelo Douglas Demoliner lá no aeroporto, tem vídeo no canal do Demoliner, inclusive, né, falando, né, com ele, né, as primeiras palavras do Paulinho Paula como reforço colorado, e aí vamos torcer para dar certo, toda sorte e sucesso para ele aqui no estádio Beira-Rio, tá bom? Para a gente fechar, eu quero falar sobre os próximos movimentos do Internacional que estão prestes a acontecer, tá? Como eu disse, o Inter tem como principal objetivo sanar as 3 carências diagnosticadas pelo Fabinho Soldado, pelo Abel Braga e pelo Paulo Pesolano, visando o time titular para a abertura do Campeonato Brasileiro, que acontece aí daqui cerca de 20 dias contra o Atlético Paranaense no estádio Beira-Rio. Não estou nem falando de Campeonato Gaúcho. Domingo a bola rola contra o Novo Hamburgo, é um time alternativo que vai jogar. Estou falando de Campeonato Brasileiro, né, no comparativo com o Inter que encerrou contra o Bragantino e que vai estrear contra o Atlético Paranaense. São 3, tá? Reforço que o Inter quer anunciar a time titular. Um zagueiro para substituir o Vitão, um centroavante, né, para jogar junto do Borré e que pode ser o substituto aí do Matias, e um volante. É o que o Inter quer para abrir o meio-campo, visto que o Thiago Maia teve um estiramento e hoje, né, o Inter não tem ninguém, né? Vendeu o Luiz Otávio, teria que botar ou o Richard ou o Ronaldo, ou aí olhar para os garotos das categorias de base. E não é o que o Inter quer fazer logo na estreia do Campeonato Brasileiro. Então, são as principais movimentações que o Inter tenta fazer a partir agora desse prazo curto, né? Um novo calendário, um Brasileirão começando em janeiro, e a gente vai ver, né, os desdobramentos disso nos próximos dias. Chegou até o final? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Lembrando, sempre jogue com responsabilidade, uma casa proibida para menores de 18 anos. Não faz seu cadastro ainda na KTO, eu falo todo dia sobre ela aqui. E amanhã a gente faz uma oddzinha junto, já avisando, né? Estreia do Gauchão, primeira rodada, com os caras em campo, o Inter também jogando no domingo. Então vamos palpitar juntos em kto.bet.br. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!